Fala pessoal, beleza? Professor Vinícius Nascimento aqui, professor de Afro e Contabilidade Pública, e hoje eu tô aqui no De Olho na Questão do meu grande amigo Sionil Borges, autoridade, fera aí dos concursos públicos, e aceitei o convite para tratar com vocês de 5 assuntos que eu acredito que tem grandes chances de serem cobrados na prova discursiva do teu concurso da Cefaz do Ceará para o concurso de auditor fiscal de tributos, beleza? Então nós vamos trabalhar aqui 5 temas que têm grandes chances de serem cobrados, em razão principalmente da natureza do cargo, do cargo de auditor fiscal, então está diretamente ligado à arrecadação, à gestão fiscal, à responsabilidade tributária do Estado, mas também focando aí no que o CESP pode ter cobrado e vem cobrando nos últimos anos, para que você possa ter aí um norte e quem sabe a gente até acertar aqui os números da Mega Sena e você chegar na sua prova muito bem preparado. Beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui no De Olho na Questão, tá? Então o tema 1 de Afro, pessoal, que eu vou puxar aqui com você é o tema, tá? Responsabilidade fiscal. Responsabilidade fiscal, tá? Como é que você pode trabalhar esse tema na sua prova? Como é que ele pode vir ser cobrado na tua prova discursiva? Teve um concurso que não é especificamente da área fiscal, mas que veio um tema voltado para isso, responsabilidade fiscal, que foi o concurso de perito da Polícia Federal, área contábil. E aí veio nesse concurso, nessa prova discursiva, para você falar principalmente sobre os pilares da responsabilidade fiscal e como ela pode ser trabalhada. É importante destacar que a secretária da Fazenda do Estado do Ceará bateu muito na tecla em várias lives durante aí entre a publicação do edital e a realização da prova sobre educação fiscal. Existe um programa de educação fiscal no Estado do Ceará, então eu acho que esse tema pode estar relacionado, a educação fiscal com a responsabilidade fiscal, ou seja, ações do Estado fomentando o conhecimento da sociedade e a responsabilidade, ou seja, implementar na cabeça dos cidadãos a responsabilidade que eles possuem no processo de arrecadação, seja exigindo nota fiscal, seja conscientização da importância da arrecadação tributária e das demais receitas para a gestão pública e a prestação de serviços públicos. Tá? Então, de onde a gente tira o fundamento da responsabilidade fiscal? A gente vai tirar do artigo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal, tá bom? Então, o que a gente pode falar? Então, começamos aqui a detalhar para vocês o que seria, então, essa responsabilidade fiscal à luz, tá? Isso é importante falar, à luz da nossa Lei de Responsabilidade Fiscal. Quando a gente olha a Lei de Responsabilidade Fiscal, a gente vai lembrar primeiramente, não principalmente, primeiramente, os princípios. Então você poderia começar falando sobre os princípios que regem a nossa responsabilidade fiscal. E quais princípios são esses, Vinícius? Princípio número 1, o princípio do planejamento, tá? Então você pode falar que a responsabilidade fiscal pressupõe uma ação planejada, que é exatamente o que consta no texto da LRF. Então o planejamento é importante, o que deve ser feito, como vai ser alcançado. Então o planejamento fiscal, o planejamento tributário, o planejamento da receita, o planejamento da despesa, o controle da arrecadação, ele é importante para a responsabilidade fiscal. O segundo princípio aqui que você teria que abordar no eventual questão que trate sobre responsabilidade fiscal é o princípio da transparência. É importante destacar que a transparência transcende a publicação, ou seja, toda ação transparente pressupõe publicação, mas a publicação não esgota a transparência. Então você teria que falar que a responsabilidade na gestão fiscal, seja ela voltada para a receita pública e para a realização da despesa, pressupõe uma ação transparente. E essa ação divulga
não só os fatos, ou seja, não se atém apenas à divulgação de fatos e elementos ligados ao Estado, mas também, né, ela vai estar responsável por divulgar as razões pelas quais, né, o gestor público tomou uma decisão X ou Y, e essa decisão elas tem que estar intimamente ligada ao planejamento estratégico, que no âmbito do setor público é o nosso querido plano plurianual. Beleza? Então a transparência é importantíssima, né? Sejam publicados e, obviamente, possibilitando o famoso accountability, né? A prestação de contas e a responsabilização. Um outro princípio que tem que constar no seu texto dissertativo é o princípio do controle. Ou seja, quando a gente fala que a gestão fiscal, a responsabilidade fiscal pressupõe controle, a gente está falando numa análise, seja esse controle prévio, por exemplo, na análise da concessão de benefícios fiscais, por exemplo, uma isenção, uma remissão, um crédito presumido, né? Uma redução de alíquota ou base de cálculo, tá? Um controle concomitante, tá? O controle simultâneo, e esse controle concomitante, eu quero chamar a sua atenção que ele está relacionado a dois relatórios, por exemplo, ao REL e ao RGF, tá? Ou relatório de gestão fiscal. Esses dois relatórios são, principalmente o REL, né? Ele é um relatório muito importante para acompanhar, né? E eu vou colocar aqui, tá? O REL, quando a gente analisa o relatório resumido da execução orçamentária, nós temos, né, o resultado primário, então, o acompanhamento do resultado primário e o acompanhamento do resultado nominal. Então, veja que dá para falar bastante coisa, né, quando a gente fala em controle concomitante, né? E quando a gente vai para o relatório de gestão fiscal, nós estamos falando aqui nos limites estabelecidos pela LRF, né? Os limites de endividamento, limites de despesa com pessoal, que são limites importantes aí para o acompanhamento, tá? E você tem o controle posterior, né? O controle posterior, mediante aí a análise dos órgãos de controle, né, do legislativo e o parecer prévio do chefe do executivo e o julgamento das contas dos demais gestores. Então esse princípio do controle ele está materializado, né, na lei de responsabilidade fiscal em diversos documentos, né? E por último, né, não menos importante, você falaria da responsabilização. Essa responsabilização inerente à atividade de controle externo, de controle interno, mas que tem um papel importante, né, dentro da atividade de arrecadação, a obrigatoriedade de prestação de contas. Outro tópico que você poderia abordar na responsabilidade de gestão fiscal, na parte de planejamento, por exemplo, né, você pode falar na prevenção de riscos, né? E vocês que serão auditores, né, já estudam bastante sobre riscos em auditoria, né? A probabilidade de algo não sair conforme esperado, os riscos de auditoria, riscos de amostragem, risco de detecção, etc. Então a prevenção de riscos ela é importante, né? Prevenção de desvios, tá? De desvios capazes de afetar as contas públicas. E aí você pode falar estabelecimento de metas de arrecadação e de resultado também são muito importantes, certo? Então, deixa eu voltar aqui, né? Então, ó, quando esse primeiro tema, ele é muito rico, né? Você tem que tomar cuidado com o que o enunciado está buscando na sua prova, tá? Então, quando se cair algum assunto relacionado à responsabilidade fiscal, à gestão fiscal, trate dos princípios, né? A parte principiológica do direito financeiro e do direito administrativo, tributário, etc., ela é a base, né? O princípio, ele é naquela premissa do direito que vai nortear toda a ação, né? Todo o raciocínio. Então, quando você estiver falando de responsabilidade na gestão fiscal, fale dos princípios, né? O princípio da transparência, pode puxar lá dos princípios constitucionais, mas veja, se a banca te indicar que ela quer saber especificamente da lei de responsabilidade fiscal, com certeza
você vai ter que puxar esses 4 princípios aí. Então, nesse ponto aí, é muito importante você entender quais são os aspectos da LRF, tá? Prosseguindo, pessoal, o segundo tema que eu separo para vocês aqui é o tema renúncia de receita ou renúncia fiscal. Vamos colocar aqui? Então, o segundo tema, o tema de AFO 2 aqui que eu separo para vocês é a renúncia fiscal, tá? Que também está dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal. A renúncia fiscal, pessoal, é um tópico bastante interessante, tá? Tudo tranquilo, constando lá na LRF, principalmente a partir, tá, do artigo 11, né? Primeira coisa que você tem que falar na renúncia fiscal é falando que, né, a instituição de todos os tributos, tá? Então, a instituição de todos os tributos, tá? Segundo o artigo 11, né? Ela é um requisito essencial na responsabilidade fiscal. Então, quando o assunto é renúncia fiscal, a gente vai partir do pressuposto que todos os tributos instituir, prever e arrecadar. Então, eu vou colocar instituição, tá? Prevenção, eu vou puxar aqui, ó, uma setinha, ó, e a arrecadação, tá? Então, é requisito essencial para, né, a responsabilidade na gestão fiscal, beleza? E tomar cuidado com relação aos impostos, né? Porque se você não instituir os impostos, fica vedado o recebimento de transferências voluntárias, beleza? Isso é importante, pessoal, para a gente entender o seguinte, tá? Quando a gente pensa, né, em responsabilidade na gestão fiscal e todos os tributos, a gente está falando da teoria pentapartita, ou pentapartite, né? Tributária, impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições sociais e o empréstimo compulsório. Quando a LRF diz que, olha, cuidado se você não instituir, prever e arrecadar os impostos, né, aí você está impedido de receber transferência voluntária. Com relação à União, a gente, né, vocês que estão estudando em alto nível sabem que tem o imposto federal que ainda não foi instituído, que é o imposto sobre grandes fortunas, o que em tese impediria a União de receber transferências voluntárias. Porém, como a gente está em situação de pandemia, né, segundo a própria Lei de Responsabilidade Fiscal, né, em situação de calamidade pública, essa suspensão de transferências voluntárias, ela está, essa sanção, digamos assim, de não receber transferências voluntárias, ela está suspensa em razão da pandemia. Mas então tome cuidado, né? Então, se não tivéssemos em pandemia, a União não poderia receber transferência voluntária. Parece até ilógico, porque a União tem a maior potencial de arrecadação, né? Mas isso não estaria errado se caísse na sua prova. Tá? Então, quando a gente fala em renúncia fiscal, a gente parte do pressuposto que a instituição de todos os tributos é requisito essencial para a responsabilidade fiscal, tá? na renúncia fiscal, e você, com relação aos impostos, se não instituir, você vai ficar impedido de receber transferências voluntárias. Beleza? Show de bola. O que a LRF considera renúncia fiscal? Tá? O que ela considera como renúncia fiscal? E a gente precisa saber. Então, a LRF considera como renúncia fiscal, né, alguns itens que a gente fala lá, né, identifica lá no artigo 14 da LRF. Né? Quando a gente analisa o artigo 14, a gente vê lá quais são, né, a renúncia de receita. Então, para a LRF, tá, vamos colocar aqui, a renúncia de receita, tá? A renúncia de receita compreende, vem comigo, item 1, a anistia.
Eu vou simplificar aqui ao máximo, tá? Mas você já pode dizer que a anistia consiste no perdão da multa fiscal, tá? Remissão. Opa, remissão. Remissão é o perdão da dívida tributária. Gente, eu sei que quando a gente analisa o conceito lá na lei no Código Tributário é bem mais detalhado, vamos dizer assim. Mas aqui é só para a gente sacar ter uma boa compreensão mais genérica, né, para a gente relembrar. A gente tem um subsídio fiscal, o subsídio tributário, que consiste em incentivo estatal, tão trabalhado na contabilidade geral, lá como subvenções governamentais, né, tem as receitas ali na contabilidade geral, tá? Você tem aqui o crédito presumido, tá? O crédito presumido. Você tem a alteração de alíquota, né, ou base de cálculo, tá? A alíquota ou base de cálculo. E você tem aqui, né, além dessa alteração, a isenção de caráter não geral. Beleza? Então você sabe, né, a gente está falando aqui sobre os itens que são considerados renúncia fiscal, tá? Além disso, o que você poderia abordar, além de destacar, segundo a lei de responsabilidade fiscal, né, a gente precisa falar sobre os itens que não são renúncia fiscal. Então vamos lá, ó. Vem comigo. Não é renúncia. O que a gente chama, né, de tributos extrafiscais ou os impostos extras fiscais, tá? Quais são esses impostos, Vinícius? Vamos lá. Imposto de importação, imposto de exportação, o IOF e o IPI. Então, II, IE, IPI e IOF, a redução da base de cálculo da alíquota desses tributos, desses impostos, não é considerada renúncia, não precisa respeitar os requisitos. E aí vamos lá, né? Quais são, Vinícius, os requisitos para concessão, né, de renúncia ou de incentivo fiscal? Então, quais são os requisitos? 1. Demonstrativo ou demonstrar. Duas coisas, tá? E são cumulativas. A renúncia não afeta a meta fiscal, certo? Não afeta a meta fiscal, que a gente falou aqui de meta, de responsabilidade e princípios, tá bom? Não afeta a meta fiscal e, então é um requisito cumulativo, beleza? A LOA considerou a renúncia. Ou seja, o planejamento da receita na lei orçamentária anual já foi feito pensando em quê? Na renúncia fiscal. Então você tem que demonstrar isso. Isso está lá no artigo 14, né, inciso 1, tá? Então tem que demonstrar que a renúncia foi considerada na LOA e não vai afetar a meta fiscal, beleza? E ou vai ter que ter medida de compensação, beleza? Medida de compensação. Essa medida de compensação é o quê? O aumento da receita, tá?
Agora, cuidado quando a gente fala aqui, ó, em medida de compensação. Por quê? Porque se eu vou conceder uma renúncia fiscal dentro dos requisitos do artigo 14, certo? E essa renúncia fiscal, ela vai depender de medida de compensação, eu só posso implementar a renúncia fiscal depois de efetivamente a medida de compensação estiver em vigor. Então veja, para conceder renúncia fiscal, né, que não seja II, IE, IPI e IOF, tá? Você vai ter que comprovar ou demonstrar que a LOA considerou esse valor e que não vai afetar a meta de resultado, ou você vai ter que apresentar uma medida de compensação. Se você partir para a medida de compensação, você vai ter que implementar primeiro a medida de compensação para depois fazer a renúncia fiscal. E tem um tópico que é bem óbvio, bem lógico, cai na sua prova, acredito que você não ia ter dificuldade, é lembrar, né, que quando o custo de cobrança for maior do que o benefício, né, pode ser dispensado, né, essa cobrança fiscal. Né, esse valor é divulgado pela Procuradoria do Estado, tá? Então, por exemplo, a renúncia, o débito fiscal é de R$1.000, o custo de cobrança é 20 mil, não faz sentido gastar 20 mil para obter R$1.000. Então, quando o custo de cobrança for superior ao valor do crédito fiscal, né, não é considerado renúncia de receita, isso pode ser deixado de cobrar, né, efetivamente, porque o gasto é mais alto, tá bom? Então, a gente está falando aí. Isso que eu estou falando, tá? Está lá no parágrafo 3º do artigo 14, né, o cancelamento do débito cujo montante é inferior ao custo de cobrança. Então, se o custo de cobrança é alto, bastante atenção. Beleza? Então, esse é o segundo assunto aí que vale muito a pena você estudar para a sua prova. Terceiro assunto que vale a pena aqui nós darmos uma olhada é a classificação, tá? Classificação da receita, tá? É um tema que já tem um tempinho que não é cobrado, então acho que quanto mais tempo se passa sem cobrar, mais próximo nós podemos estar da efetiva cobrança desse assunto em prova. Beleza? Então, outro tópico aí é a classificação da receita. É óbvio, quando a gente fala, pessoal, em classificação da receita, nós estamos falando aí de um monte de possibilidades, né? Nós podemos falar de, sei lá, nós podemos falar de classificação por natureza, quanto à afetação patrimonial, identificado, né, do resultado primário, etc. Então, qual é o ponto mais relevante? Sem dúvida, é a classificação por natureza e quanto à natureza. Então, vamos colocar aqui com vocês, tá? Então, a primeira classificação importante é a classificação por natureza, tá? Que com certeza você tem que lembrar na hora da sua prova. AFO não é um tema muito recorrente em provas de auditor fiscal, tá? Mas vale a pena a gente ter essa noçãozinha aqui do que pode ser cobrado. Beleza? Então, na classificação por natureza, vale lembrar que você tem aquele código gigantão, né? Chamado de COEDT, né? A categoria econômica, origem, espécie, desdobramento para peculiaridade da receita e o tipo. Então, qual é o relevante? Os mais relevantes, sem dúvida nenhuma, são os dois aqui que tratam, né, da categoria econômica e da origem. Beleza? CESP começou a classificação da receita com o código 1, você já sabe que é a receita corrente, né? Eita, opa! Aí agora me estragou, né? Cadê aqui meu arquivo agora? Aí, pronto, achei. Então vai ser, você já sabe que é uma receita corrente, beleza? Então tá aqui, receita corrente. Na receita corrente, você precisa lembrar daquele mnemônico. Eu não sei se você conhece, né? O teu professor passou para você, né? Então, tributa com pais. Transou. Correto? Tributária, né? Só lembrando para você que essa classificação em receita tributária,
ela decorre da classificação da teoria tripartite lá da Lei 4.320. Então a Lei 4.320 chama de tributo o imposto, a taxa e a contribuição de melhoria. Por isso que tivemos uma pequena mudança no manual de orçamento e no manual de contabilidade aplicado ao setor público. Não se chama mais tributária por esses manuais, mas receita de impostos, taxas e contribuições de melhoria, mas na Lei 4.320 ainda aparece a nomenclatura receita tributária, tá bom? Então você tem a receita tributária, a receita de contribuições, né? COSIP, a CID, as contribuições sociais. Cuidado com as contribuições das categorias profissionais, ou seja, lá do anuidade do Conselho de Contabilidade, da OAB, do CREA, né, etc. Esses valores são considerados receitas públicas, mas não transitam pelo orçamento, tá? Você tem as receitas patrimoniais. Cuidado com as receitas patrimoniais. Tem uma receita que gera muita dúvida, que é a receita de royalties. Ela tem uma classificação patrimonial, mas a depender de como ela for operacionalizada, ela pode ser uma transferência corrente. Mas receita patrimonial, você tem aluguéis, concessões de serviços, concessão de folha de pagamento, agropecuária, industrial, serviços, tá? Transferências correntes, aqui você tem basicamente fundos de participação em transferências, né, legais e constitucionais, e outras receitas correntes, que é o do ou de Transou. Essas outras receitas correntes, tome cuidado, você tem aqui indenizações, restituições e os leilões de mercadorias apreendidas. Então você, numa barreira fiscal, apreendeu uma mercadoria, né, que não foi feito o recolhimento tributário, tá? E nessa apreensão foi feito o leilão, está sendo realizado o leilão. O leilão de bens legalmente apreendidos, ou pode aparecer na sua prova, a alienação de bens legalmente apreendidos, é classificado como receita corrente, beleza? Por que eu estou chamando sua atenção? Tá? Por causa disso aqui, ó. Porque quando a gente parte para, né, as receitas de capital, que é o código 2 aqui do classificação por natureza, né, você tem a receita de alienação de bens. Mas a alienação de bens não é a alienação de bens legalmente apreendidos. Então você tem aqui, né, o mnemônico, ó, opera ali o amor, né? Transou, safadinho. Ó, operações de crédito, né? Alienação de bens, tá? Amortização, beleza? E transferências de capital e outras receitas de capital, tá? Gente, operação de crédito, empréstimos, você tem conceitos de operação de crédito lá na Lei de Responsabilidade Fiscal, vale a pena você dar uma olhadinha lá depois, tá? Você tem alienação de bens, que é a venda do patrimônio próprio do ente público, ou seja, o patrimônio da gestão pública, do órgão público. Então você vai trabalhar esses conceitos, né? Dentre as receitas de capital constituem a operação de crédito, né? Recursos decorrentes de assunção de dívidas, a alienação de bens, né? Conversão em espécie de bens e direitos patrimoniais, a amortização de empréstimos, né, concedidos anteriormente. Toma cuidado, a amortização de empréstimo, não confundir com a amortização da dívida, são coisas diferentes, tá? Transferência de capital, né, recursos transferidos para cobrir despesas de capital. Os exemplos práticos assim, de transferência de capital são os convênios realizados para obras e outras receitas de capital que, segundo a Lei 4.320, inclui aí o superávit do orçamento corrente. Então essa classificação por natureza, ela é muito importante para a sua prova, beleza? Outra classificação que você tem que se atentar é a classificação quanto à natureza. Essa classificação quanto à natureza divide a receita em receita orçamentária, tá? E a receita extra-orçamentária. Eu vou chamar sua atenção que o conceito de receita orçamentária é tratado como receita em sentido estrito.
A receita em sentido estrito é a receita orçamentária, ou seja, aquele recurso, né, utilizado no gasto público. Gasto público. Já a receita extra-orçamentária, a característica dela é que ela constitui uma entrada compensatória. Entrada compensatória no ativo e passivo da entidade, tá? Entrada compensatória no ativo e no passivo, beleza? Então, cuidado. Receita extra-orçamentária, guarda o que eu vou falar para você, toda receita extra-orçamentária vai gerar uma despesa orçamentária e vice-versa. Toda despesa extra-orçamentária decorre de uma receita extra-orçamentária. É possível, a depender da situação, a conversão de uma receita extra-orçamentária com uma conversão da caução em receita, né? Então, a multa descontada diretamente da caução, tá? E aquele depósito do montante integral lá que suspende a exigibilidade do crédito tributário, esse depósito ele é receita extra-orçamentária. Caso o contribuinte perca, aquele depósito do montante integral, que até a decisão do recurso do processo administrativo tributário, ele é receita extra-orçamentária, ele vai ser convertido em receita orçamentária. Então veja, tem vários exemplos aí, tá bom? E se você guardar esse ponto, fica fácil, né? Toda despesa extra-orçamentária decorre de uma receita extra-orçamentária. Então, pagou, reza pagar, é porque você teve a inscrição e é receita extra-orçamentária. Devolveu a caução, você tinha uma receita extra-orçamentária arrecadada e está devolvendo. Que mais? Devolveu lá o depósito judicial administrativo, também. Então, toda despesa extra-orçamentária decorre de uma receita extra-orçamentária e toda receita extra-orçamentária pode gerar uma despesa extra-orçamentária. A regra é que aconteça isso, né? A exceção é quando você tem a conversão da receita extra-orçamentária na receita orçamentária. Então, é uma questãozinha boa aí que a banca pode explorar para você, tá bom? E quando a gente fala no aspecto patrimonial, né, a gente também tem uma classificação importante, né, que é a afetação patrimonial, que é a receita efetiva, tá? Deixa eu colocar aqui, ó, receita efetiva. O que é uma receita efetiva, Vinícius? É aquela receita que aumenta o patrimônio líquido. Estou falando com futuros auditores fiscais, então são pessoas que entendem bastante de contabilidade, né? Você vai lembrar o quê? Receita corrente, exceto dívida ativa, tá? Então, exceto dívida ativa, tá? E mais transferência de capital, tá? Então, quando você fala assim, toda receita, regra, as receitas correntes são receitas efetivas, tá? E você tem a receita não efetiva. Deixa eu até botar na mesma cor aqui, né, para não ficar, para não ficar fora. Você tem aqui a receita não efetiva, que é o oposto, né? Você tem dívida ativa mais receita de capital. Cadê? Capital, exceto transferência de capital. Então, cuidado na tua prova discursiva com esses detalhes aqui. Beleza? Então, quanto à receita, acho que é importante você saber isso. Para o nosso quarto tema, o que eu trabalho com vocês, tá? Os estágios da despesa, tá? Os estágios da despesa, tá? Quando o assunto são os estágios, quando o assunto é, né? Quando o assunto é os estágios das despesas, você vai lembrar do quê? Você vai lembrar do maior nadador da história. Quem foi o maior nadador da história? O Michael Phelps, né? Tá? O Michael Phelps. Você percebeu
que eu separei esse do F, né? Por quê? Porque esse estágio aqui, que é o estágio da fixação, se a banca te perguntar, você vai dizer que ele é um estágio da previsão da... Previsão não, né? Um estágio que faz parte do planejamento da despesa. Tá? Planejamento. Enquanto esses 3 estágios aqui, ó, são estágios da execução, né? E você vai ter aqui o empenho, tá? A liquidação e o pagamento. Bastante cuidado desses 4 estágios, seja fixação, empenho, liquidação, pagamento, aquele que pode gerar mais dúvida para você, sem nenhum questionamento, sem nenhum remorso ou qualquer outra coisa que possa gerar dúvida, sem nenhum problema, é o empenho. Então, quando a gente fala de empenho, você precisa conhecer as modalidades, né? O empenho ordinário, tá? O empenho ordinário, o empenho estimativo e o empenho global, tá? No caso do empenho ordinário, você vai lembrar o quê? À vista. Então, você está comprando à vista, parcela única, tá? O estimativo, o nome já fala, né? Luz, água, telefone, e caiu na prova da FGV, mas que pode ser cobrado na prova do CESP, né? Folha de pagamento. A folha de pagamento, ela é empenho estimativo, até porque você toma posse e você tem o seu vencimento base, mais as suas gratificações, e você pode receber mais gratificação ou menos gratificação durante o ano. Você pode ocupar uma função de confiança ou mesmo um cargo em comissão e sua remuneração aumentar. Então a gente tem um empenho estimativo, tá? E o empenho global é aquela despesa parcelada. Então, se você falar em parcelamento, naturalmente o empenho ele é global, tá? Além disso, Vinícius, o que eu preciso saber além do óbvio, né? Dos tipos de empenho. Guarda essa informação aqui que eu vou passar, ó. O empenho, tá, pessoal? O empenho, ele é despesa sob o enfoque orçamentário. Tá? O empenho é despesa sob o enfoque orçamentário. Quando a gente fala na liquidação, essa é a despesa sob o enfoque patrimonial. Ou seja, é nesse momento aqui da liquidação que gera o passivo, tá? Então é no momento da liquidação que você tem o passivo, não é no momento do empenho. Embora o conceito de empenho, lá no artigo 59 da Lei 4.320, tá? Quando a gente olha lá a Lei 4.320, lá no artigo 59, a gente vê, né? O ato emanado pela autoridade competente que cria obrigação legal de pagamento por estar, né? Na verdade é o artigo 58, né? No artigo 58 ele fala lá. Então, assim, embora a obrigação legal de pagamentos, né, segundo a Lei 4.320, é do empenho, surge no empenho, o passivo a ser pago só surge no momento da liquidação, que é o momento em que você vai receber o bem adquirido ou serviço contratado. Beleza? Então, cuidado com os estágios da despesa. Tem muita coisa a ser dita e a banca pode explorar isso de várias formas diferentes, tá bom? E por último, pessoal, o último tema de AFO que eu gostaria de trabalhar com você é um tema muito simples, mas que requer um pouquinho de atenção de você, que são os instrumentos de planejamento, tá? Os instrumentos de planejamento, tá? E aí você tem
que eu preciso falar? Você vai lembrar especificamente dos conceitos, tá? Lá no artigo 165, no parágrafo 1º, o PPA, no parágrafo 2º, você tem a LDO, e no parágrafo 5º, você tem a LOA. Então, você precisa saber o conceito de cada um deles, tá? E como ocorre, tá? A integração entre esses instrumentos. Então, você vai falar, né, dos instrumentos de planejamento e orçamento e você vai falar da integração entre eles. Como ocorre a integração entre eles? Lembrando que essa integração consagra o princípio, tá, da programação orçamentária. Ou seja, os instrumentos, eles têm que ser programados, eles têm que estar integrados, tá? Cuidado, pessoal, com a emenda constitucional 109 de 2021, que alterou um pouquinho, né, o conteúdo dos tópicos referentes a esses itens que eu estou falando aqui, né, principalmente, né, do PPA, LDO, LOA. Então você tem lá, pessoal, na emenda constitucional 109, né, não, nem a 109, né, seria mais a 102, né, a 102, nem a 109. Deixa eu até voltar aqui. A emenda constitucional 102, tá, de 2019. Por quê? Porque ainda não foi cobrado em prova e teve mudanças profundas. Mudanças, né? Por exemplo, no texto da LDO, ou seja, no conteúdo, no texto não, no conteúdo. No conteúdo da LDO, falando lá, por exemplo, o anexo dos agregados fiscais para os exercícios 2 subsequentes, né, a possibilidade da LOA conter previsão de despesa para o exercício seguinte, né, os projetos em execução da União, tá? Então, cuidado com esse tópico do artigo, essa emenda, né, 102 de 2019. Ela incluiu conteúdos da LDO e também conteúdo para LOA, tá? Então, dá uma olhadinha lá, especificamente, tá, pessoal? Deixa eu já até colocar aqui para você, é o artigo 165 e quais os parágrafos que são importantes, né, para a gente aí do artigo 165, tá? Vai ser o parágrafo 12, tá? Na verdade, o parágrafo 11, o parágrafo 12, né, o 13, o 14, o 15 também, tá? Vou colocar direto, né? Parágrafos 11 a 15. Parágrafos 11 a 15. E lá na emenda constitucional 109 de 2021, atenção, né, no parágrafo 16, tá? Então você tem aqui o parágrafo 16, tudo isso do artigo 65, tá? Vou colocar aqui, né? O artigo 165, parágrafo 16. Então, eu quero chamar a sua atenção sobre esses tópicos. Se cair na sua prova, você poder tratar corretamente do conteúdo desses dispositivos. Beleza? Show de bola, pessoal. Bom, é isso que eu tinha para falar para vocês. Eu espero que você tenha entendido, né? São minhas 5 apostas. Pode ser que eu acerte na Mega Sena, pode ser que eu não acerte, mas com certeza, pelo menos na objetiva, a gente vai tratar. Mas se a gente conseguir acertar a discursiva, melhor ainda. Então, eu chuto aí um desses 5 temas para vocês estudarem para a prova discursiva. Beleza? Vou ficando por aqui. Forte abraço, bons estudos, boa prova e que você faça uma excelente prova e se torne auditor fiscal ainda em 2021. Parabéns, sucesso e até a próxima.